Oi, galera! Hoje estamos aqui com o Dr. Dirceu Campelo. Ele é médico hematologista do Hospital Albert Einstein. E o tema de hoje são os novos tratamentos e perspectivas para o linfoma. Doutor, para começar nosso bate-papo, quais são os protocolos usados nos linfomas? Na verdade, a gente tem que diferenciar, existem os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Dentre os linfomas de Hodgkin, existem tratamentos específicos para esse subtipo. E dentre os linfomas não Hodgkin, que englobam uma série bem vasta de subtipos, existem outros grupos de tratamento. O tratamento do linfoma, ele engloba principalmente quimioterapia e ou imunoterapia, desde que tenha imunoterapia relacionada ao linfoma em questão, e às vezes o paciente precisa de radioterapia. Então, se for para a gente definir num protocolo, como que seria? Químio mais imunoterapia e ou radioterapia associada. E no linfoma não Hodgkin, qual seria a primeira opção? No linfoma não Hodgkin, a gente tem uma classificação que leva em consideração o grau de agressividade, ou seja, o quão rápido o linfoma se multiplica. Se você considerar essa classificação, pode dividir o linfoma não Hodgkin em linfomas indolentes, em linfomas agressivos e em linfomas muito agressivos. A agressividade quer dizer o quão rápido ele se multiplica. O subtipo mais comum do linfoma indolente é o linfoma folicular. E o tratamento de primeira linha dele depende do paciente, mas é combinar imunoterapia com quimioterapia ou só a imunoterapia, dependendo do caso do paciente. Já do linfoma não Hodgkin agressivo, o mais comum é o linfoma difuso de grandes células B. E o tratamento de primeira linha para ele é o protocolo chamado R-CHOP. Cada letra dessa representa uma medicação. E de 5 anos para cá, quais foram os avanços? Se a gente considerar o linfoma de Hodgkin, acho que a gente tem alguns elementos, algumas medicações que foram mais representantes nesses últimos 5 anos. A gente pode citar uma medicação que é uma imunoterapia chamada brentuximab, que ele na verdade é um anticorpo monoclonal anti-CD30, e os linfomas de Hodgkin marcam essa expressão CD30, então é uma terapia dirigida. Também no linfoma de Hodgkin a gente pode falar os tratamentos novos, os anti-PD1s, que a gente chama, que o representante principal é o nivolumab. Na verdade, ele tem a ver com a parte imunológica do organismo. Já nos linfomas não Hodgkin, a gente não teve tantas mudanças, assim, pelo menos padronizadas. Já foram lançadas medicações, mas ainda não estão liberadas tanto para uso. O que a gente poderia citar seria a bendamustina, combinações envolvendo a bendamustina, combinações envolvendo a lenalidomida, e tem estudos também combinações envolvendo o ibrutinib. Já que o senhor entrou no assunto de brentuximab, no caso da BVD, como a bleomicina a gente já falou, tá em falta? O brentuximab pode entrar no lugar da bleomicina? Não, a gente ainda não tem estudos que mostrem que dá para trocar com o mesmo resultado. O estudo que já foi em andamento, que tem resultados parciais, ele tem alguns, vamos dizer assim, defeitos, né, na seleção dos pacientes, então ainda não dá para trocar não. O tratamento realmente é a BVD com bleomicina. E daqui 10 anos, o que a gente pode esperar para o tratamento do linfoma? Na verdade, a gente já está vivendo, vai evoluir no sentido de ter mais imunoterapia, medicações mais dirigidas contra a doença em si, com menos efeitos colaterais. Terapia celular também está em grande desenvolvimento. CAR T-cells, na verdade são o quê? São terapias celulares para tentar fazer com que células do próprio organismo do paciente sejam ensinadas a combater in vitro o linfoma e depois sendo infundida no paciente. E sobre o transplante de medula óssea, ele vai acontecer ou vai chegar uma hora que não vai ser necessário? Essa pergunta é difícil de responder. Na verdade, o transplante de medula, a gente tem duas modalidades principais: o transplante autólogo e o transplante alogênico de medula óssea. O transplante autólogo, o objetivo maior dele é você propiciar ao paciente uma quimioterapia com mais alta intensidade. Já o transplante alogênico, além da quimioterapia, você também propicia um efeito imunológico da célula do doador em relação ao paciente. Para linfoma, o transplante ele não é utilizado de primeira linha, porque a doença não está
está localizada, a priori, na medula óssea, e sim é uma doença ganglionar, doença dos gânglios linfáticos. O transplante ele é utilizado atualmente como terapia de resgate para pacientes ou que recidivaram ou que são refratários, e eu acho que ele, mesmo com toda a evolução, ele ainda vai ter o momento de ser utilizado caso o paciente precise. Já que os tratamentos estão evoluindo, os pacientes sentirão muito menos efeitos colaterais. Provavelmente. Isso é o que a gente espera com as medicações novas. A gente espera que tanto elas sejam mais eficazes no sentido de curar o paciente, com menos efeitos colaterais. Esse é o plano. Então, pessoal, o que a gente espera para o tratamento do linfoma atual e no futuro próximo é justamente você ter uma melhor estratificação do risco do paciente para ter um tratamento mais dirigido para aquele paciente com menos efeitos colaterais. E isso a gente vai ter medicações novas que estão entrando no mercado, terapias cada vez mais dirigidas, dentre elas as imunoterapias e as terapias celulares. Doutor, muito obrigado. Foram muito esclarecedoras as suas respostas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente. Obrigado, gente. Se inscreva no canal da Abralen. Deixe seus comentários. Vem comigo que eu te conto. Tchau!